Pessoal, nosso bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo online, através do Facebook, seu Aurélio Robles, e da comunitária Vida Nova. Muito obrigado pela presença de vocês. Que vocês também sejam abençoados por Jesus e por Deus. Então, gente, antes de nós iniciarmos a nossa exposição, vamos fazer uma prece, né? Convido a todos para que nós possamos assim fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por nos ter concedido mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, pois aqui viemos buscar um pouco mais de conhecimentos, um pouco mais de entendimento dessa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece cada vez mais. E esses ensinamentos nós possamos compreendê-los, aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, para que assim nós podemos ir nos melhorando, para caminharmos rumo à nossa evolução. Mestre Jesus, pedimos assim que seus prepostos possam aqui nos envolver, para que eu possa transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, com bastante entendimento, e todos nós possamos compreender essas lições de hoje. Pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa atividade neste domingo de manhã. Que assim seja. Bem, gente, já há alguns domingos aí, eu esqueci de precisar as datas, nós começamos a falar desse capítulo 6, que é da vida espírita. São percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. É um capítulo bastante longo, né? Que nós já estamos aí com vários domingos aí nesse mesmo capítulo. Ainda ele se estende ainda por mais alguns domingos. E hoje, então, nós, se o tempo nos permitir, nós vamos falar das questões 245, 246, 247 e 248. Então, vamos lá. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito tem a circunscrita a visão como seres corpóreos? Será que a visão deles é circunscrita, é limitada? E os espíritos responderam, simples, né? Porque não. Ela reside em todo ele, em todo o espírito. O que nós podemos compreender disso? Fala que a visão do espírito é diferente da visão dos seres humanos. É diferente da nossa visão, não sendo circunscrita como a deles. Ela reside em todo o seu ser, quando se trata de espíritos superiores. Então, quando os espíritos superiores, a visão está em todo o seu ser. E muitos dos que ainda alimentam paixões inferiores, e muitos espíritos que estão ainda ligados às paixões inferiores, a visão é bem mais restrita que as criaturas humanas. É muito mais restrita do que as nossas, quando não perdem esse dom temporariamente. Então, temporariamente, alguns, né, que estão mais ligados às paixões inferiores, eles talvez perdem essa visão temporariamente. A visão a que nós referimos do espírito puro se encontra em todos os seres, se encontra em todos nós. Porém, nos espíritos que ainda se encontram presos aos liames, presos aos vínculos das ilusões terrenas, né? Ela está empanada pela baixa vibração da alma. Ela está obscura. Quando você empana alguma coisa, você tampa, né, a sua superfície, né? Então ela está empanada pela baixa vibração da alma. Olha que interessante, se Deus fez todos iguais, todos nós iguais,
Todos têm de tudo para a felicidade. Todos nós temos de tudo para sermos felizes, né? Mas vai depender do quê? Vai depender da maturidade de que carrega consigo. Depende de tudo aquilo que você carrega com você. O céu e os anjos dentro do coração. Tudo aquilo que nós carregamos dentro do coração. Nós temos, né, tudo para a nossa felicidade. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. Se nós estivermos dentro de nós, nosso íntimo, as coisas divinas, né, nós poderemos ser felizes. Jesus veio nos ensinar. Há muitos anos, né, passado, Jesus veio aqui, passou por tudo que passou para nos ensinar. Como acelerar essas qualidades no nosso íntimo. Como nós devemos, né, nos portar dentro de nós mesmos. Para que nós possamos cada vez mais compreender e viver as leis naturais criadas por Deus. Então Jesus veio aqui para nos ensinar, né, que nós possamos acelerar essas nossas qualidades, né, que estão dentro de nós, vivendo e compreendendo as leis naturais criadas por Deus. A Terra, como nós já sabemos, é um mundo de expiações, portanto classificada dentre muitos como um planeta inferior. Nós sabemos, né, que a Terra ainda é um planeta inferior. E nesse sentido escapa as possibilidades de proporcionar a felicidade, né? Ainda a Terra não tem esse para nos proporcionar a felicidade. Nós passamos por momentos felizes, né? A visão dos espíritos é relativa, de acordo com o seu crescimento na escala que pertence. Sempre assim, de acordo aonde nós estivermos, né, moralmente, espiritualmente já elevados, né, e na escala que nós pertencemos. A visão, então, nossa é relativa. E é de passo a passo, nos caminhos do mundo, na brevidade que ele pode dar, que nós poderemos ascender na luz da intimidade do próprio ser, começando a despertar a visão em todo o espírito. Que nós possamos assim, né, de passo a passo, lentamente, caminhando para a nossa evolução, nós vamos despertar essa luz dentro de nós, né, para que nós possamos ter a visão em todo o espírito. Então, na questão 246, precisam da luz para ver os espíritos? Será que eles precisam dessa luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação, salvo aqueles que estão por expiação. Então, eles não precisam dessa luz, né? Que nós possamos compreender disso, então. Que os espíritos puros, ou mais ou menos puros, não têm necessidade da luz para ver as coisas. Então, eles não precisam dessa luz exterior aqui para ver as coisas. Eles usam a luz para operações grandiosas na casa do Pai como co-construtores de Deus. Eles usam essa luz para o seu trabalho, para a sua dedicação, né? E aonde forem chamados a servir. Aonde vai servir essa luz, estão com eles, ajudando, né? Fazendo de tudo para que eles possam ajudar o próximo. As próprias trevas são luz que ainda não se acendeu, né? Essas trevas são luz que ainda não se acenderam. Para as almas que se encontram envolvidas nas trevas, quando despertarem em seus corações o entendimento da verdade, tudo tornar-se-á claridade em seus caminhos. Então, para aqueles espíritos aí que ainda estão ligados às paixões, às trevas, né, a hora que tiver o despertamento, né, dessas verdades, as verdades divinas, né, então tudo mais vai aos poucos se tornando claridade em seus caminhos.
E ainda continua que as trevas são escolas onde a luz pode se mostrar para os espíritos rebeldes, tal qual acontece na Terra, em que existem os presídios para os infratores da lei. Quando nós sabemos, quando nós infringimos aqui a lei humana, nós temos aí os presídios, né, as cadeias, né, para que possam ser levados para lá, né, sendo trevas para eles, né, e com a finalidade de tornar os homens de bem. Esse é um exemplo, né? Então você está livre para fazer o que você é colocado fora da sociedade. Para quê? Lá sendo uma treva, que você possa procurar a sua luz, trabalhando com a finalidade disso, de torná-los homens de bem. E essa transformação pode até demorar, mas todos chegarão a ela. Todos chegarão, então, à luz divina. A experiência nos mostra que não existe outro caminho para a educação dos espíritos rebeldes, a não ser a dor, que acorda a alma para a realidade. Então, gente, somente a dor, né? Quando a gente sente dor, o que a gente procura? Né? A melhora. Procura um alívio para essa dor, né? Então, não existe outro caminho para a nossa educação, né? Para a nossa melhora. Então, a dor é isso. Ela vem nos dar esse incentivo, né? Para que nós buscamos a nossa melhora, né? Tanto a nossa dor física quanto as nossas dores espirituais. Jesus foi, é e será sempre a misericórdia de Deus para todos nós, ainda ligados por fios profundos nas trevas. Ainda nós estamos ligados às paixões inferiores, pois nós estamos aqui, encarnados na Terra, né, que é um mundo de provas e de expiações. Então Jesus foi e será sempre essa misericórdia. A sua vida, a vida de Jesus, né, toda ela cheia de exemplos que devemos copiar, né? Precisamos copiar os exemplos do nosso Mestre Jesus, que são estímulos santos a nos ajudarem a esquecer as trevas, ganhando a luz da libertação. Está aí, né? Jesus, a misericórdia de Deus, né, nos dando esses incentivos, que possamos copiar os seus ensinamentos, né, para que nós possamos ganhar a luz da libertação. Todos devemos sempre fazer revisão dos nossos atos, como Santo Agostinho, que no final do dia passava em revista os seus feitos durante o dia. E, se for preciso modificar, operamos, trabalhamos sempre com amor, condicionando o bem em todos os departamentos da nossa vida. É para a nossa melhora, né? A doutrina espírita é Jesus de novo. A nossa doutrina espírita, que é Jesus de novo, renovando aqui para todos nós a sua fala, ampliando a sua proteção, para que nós possamos acordar para a vida, passando das trevas para a luz imortal. Então, a doutrina espírita está aqui, nos ensinando, né, nos dando essa oportunidade de termos, né, Jesus de novo aqui, nos ensinando, nos falando, nos mostrando os caminhos para que nós possamos sair das trevas para a luz imortal. É bom que nos lembremos de que para os espíritos puros não existem trevas. Tudo é luz, porque eles têm olhos para ver. Bom nós lembrar que os espíritos puros, né, não existem trevas. Agradecemos a Deus pela presença do Espiritismo com Jesus aqui na Terra. Vamos agradecer a Deus pelo Espiritismo, né, com o nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Porque ele lembra tudo que o Mestre disse. A doutrina espírita está lembrando tudo que Jesus disse.
onde sentimos a esperança com todas as suas possibilidades de nos tornarmos livres conhecendo a verdade. A doutrina espírita nos dá a esperança, né, desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que nós sejamos livres, né, com possibilidades de conhecer a verdade. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então o Espiritismo não nos dá essa oportunidade de conhecer a verdade. Voltando à nossa pergunta, precisam os espíritos de luz para ver? O benfeitor espiritual responde com segurança peculiar à sua grandeza. Vamos ver o que ele responde. Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior, como nós. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação, salvo aqueles que estão em expiação. Agora nós temos a questão 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? São dois pontos diferentes. Será que o espírito precisa chegar a todos esses pontos, né? Se deslocar para lá? Aí Kardec fala assim, podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo, hemisfério norte e hemisfério sul? Eles precisam ir lá para ver? Essa é a pergunta. Os espíritos responderam, como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Eles veem em toda parte ao mesmo tempo. E os espíritos continuam a resposta. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Irradiam-se em muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza, depende do seu crescimento, da sua evolução. Sempre a gente tem que pensar nisso, da evolução. E continua a resposta. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a sua visão. Então, quanto menos puro, mais limitada a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger ao conjunto, abranger ao todo. Agora nós temos aqui Allan Kardec, com um comentário de Allan Kardec nessa questão. Ele diz assim, no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza. É do espírito. E que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então, reside em todo o seu ser. Um corpo luminoso. Quando nós vemos uma luz, ela não acende só um pedacinho, né? Ela acende por inteiro, seu corpo luminoso inteiro. E Allan Kardec continua. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, no espaço, também os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. E Allan Kardec continua. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Então, no homem, nós temos aqui, né, essa visão que é dada pelo funcionamento do nosso órgão. Daí segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. Imagine aqui à noite, se a gente apaga as luzes, a gente fica naquele breu, naquele escuro que a gente não consegue enxergar. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, um atributo do espírito, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então a visão, Kardec fala que a visão independe da luz.
Se alguém quiser se aprofundar, está lá na questão 92, que fala sobre a ubiquidade. Lá tem mais algumas coisas para se ver. O que nós podemos entender, então, da pergunta, da resposta e do comentário de Allan Kardec? Que não existem distâncias, como você pensa na Terra, para os espíritos superiores. Então não existe distância para eles. Eles têm o poder de ver tanto de perto, quanto em distâncias imensuráveis, como você acredita. Tanto aqui, como em distâncias muito grandes. É, pois, uma dilatação dos seus poderes de visão, controlados pela vontade que a sua maturidade espiritual oferece. Então, pela sua vontade e a sua condição espiritual, a dilatação da sua visão. Para os espíritos puros, desaparece o tempo e o espaço. Então, para os espíritos puros não tem tempo nem espaço. E certamente deixam de existir distâncias que para nós outros são obstáculos. Né? Para nós, se tivermos que locomover, né, é um tempo demorado, né? Mas para os espíritos não, é simultâneo, é rápido, como o nosso pensamento. O espírito, de acordo com o seu crescimento espiritual, pode comunicar-se em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo por vários médios. Então eles podem se comunicar de acordo com o seu crescimento espiritual. Não tendo outra expressão, podemos dizer que se expande ao infinito, em plena consciência. Se expande ao infinito consciente. Além da resposta dada pelo Espírito a Allan Kardec, que o Espírito se transporta com a velocidade do pensamento, que nós já falamos, né? Com a velocidade, o próprio codificador acrescenta algo com muita lógica, dando mais luz para o nosso entendimento, dizendo que a faculdade de ver do Espírito é inerente à sua natureza, é inerente ao Espírito, a seu crescimento, a sua evolução. E acrescentando ainda que ela se dilata de acordo com a sua evolução, ou melhor, com o seu despertamento espiritual. Então sempre, né, falando da evolução e do despertamento espiritual, né, que é inerente ao próprio Espírito. Essa faculdade começa a se expressar mesmo quando o Espírito está envolvido na carne. Mesmo quando está aqui envolvido na carne, essa faculdade começa a se operar. Há muitas pessoas que conseguem dividir o pensamento fazendo duas coisas ao mesmo instante, por vezes com facilidade. Existem pessoas assim, né? Eu posso dizer que eu não consigo, né, fazer isso aí com muita facilidade. Podemos até fazer, mas existe, de acordo com o crescimento de cada um, essa facilidade de dividir o seu pensamento. Vamos analisar uma imagem de televisão. Teremos uma ideia da presença do Espírito em vários lugares ao mesmo tempo. É um exemplo bem rudimentar, né? Mas nos serve para observarmos a realidade espiritual. Que nós vemos a imagem de uma TV. Se estiver sintonizado todos no mesmo canal, você vai ver aqui em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. É um exemplo rudimentar, mas que nos dá essa realidade espiritual. Não existe para os espíritos puros nem o passado, nem mesmo o presente e nem mesmo o futuro, e sim o eterno, onde eles vivem na plenitude do amor, sempre o eterno. Essas limitações da vida não são somente para os espíritos inferiores. Essas limitações que nós falamos são para os espíritos inferiores, mas que têm tudo dentro de si para alcançar as faculdades usadas conscientemente pelos espíritos superiores. Todos os espíritos têm a mesma oportunidade, né? Depende, né, de cada um
buscar a sua melhora, a sua reforma, a sua transformação moral e espiritual. Nossa última questão, a 248, fala: o Espírito vê as coisas tão distintamente como nós, E os Espíritos responderam: mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada obscurece. Então, nós vemos distintamente e eles muito mais. A visão do Espírito é diferente da visão humana, por certo que se fundamenta nas mesmas leis que regulam todas as coisas na casa de Deus. Então a visão do Espírito é diferente da nossa. Todavia, quando se trata de espírito livre, das condições da matéria, as mudanças são sobremodo diferentes, né? Como nós já falamos. O mundo dos espíritos se encontra em outra dimensão, uma outra dimensão diferente, né, da nossa dimensão daqui da Terra, que é uma vibração muito mais lenta do que a outra dimensão. Os espíritos superiores veem as coisas da Terra com mais perfeição. Enxergam até nas profundezas da matéria e compreendem, na sua intimidade, o que se passa despercebido pelas almas envoltas dos fluidos da carne. Então, nós não conseguimos ver, né, assim, as profundezas da matéria, mas eles conseguem, pela sua visão bem mais dilatada. Há espíritos, todavia, que não percebem os valores do mundo físico. Tem muitos espíritos que não percebem o valor do mundo físico, como certos homens, dados as suas condições inferiores, sempre na condição inferior. Por quê? Porque falta-lhes a maturidade que amplia a visão, né? Sempre assim. Para os espíritos puros, as barreiras da visão desaparecem quase por completo, para os espíritos mais puros. Basta acionar a sua vontade, dilatando assim a sua visão interior, pela qual os seus poderes canalizam e trazem para perto de si as distâncias imensuráveis, bem como as minúsculas partículas da matéria. Então, dependendo da sua evolução, da sua vontade, as distâncias se tornam curtas, né? Quase que nulas, e eles veem as minúsculas da matéria. Nós enxergamos aqui superficial, eles veem um todo. O espírito puro, com a sua visão desembaraçada da matéria, de baixa vibração, vê distintamente todos os valores no segredo de sua composição. Eles olham, não vê superficialmente, vê tudo, o segredo da composição dessa matéria. Eles têm essa possibilidade de ver. Os que se encontram com a visão minguada, sabe aquela visão bem, né, quase que se fez fechando o olho, né, ainda desconhecem a verdade e não se esforçam para saber o que existe além da vida física. O pessoal não se importa em saber, né, que hoje eu estou aqui e amanhã eu vou estar no plano espiritual. Eles não se esforçam para saber. A visão deles é muito minguada. Muitos desses espíritos, desencarnam e continuam cegos e surdos, por falta de preparo nas lides da carne, por falta de preparo aqui, né, que a Terra é uma escola, é um aprendizado para todos nós. Então, não tem interesse, né? Fica despreparado quando volta para o mundo espiritual. A Terra é, pois, uma universidade do Espírito, onde Deus está presente e Jesus não se esquece de ajudar. Mas nessa universidade que nós estamos aqui na Terra, nessa escola, né, que Deus está aqui, sempre presente, e o nosso Mestre Jesus está aqui, sempre nos auxiliando, né, para que nós possamos crescer.
Dilatemos a nossa visão pelos processos do amor, de forma que a caridade seja o instrumento que nos salva e nos mostra a grande esperança. Esperança todos nós temos, né? De procurar cada dia mais a nossa melhora, a nossa transformação moral, o nosso conhecimento, buscar melhorar os nossos conhecimentos, através dos estudos, né? Que nós estamos numa universidade, né? Universidade que Deus está aí, Jesus sempre nos está aqui nos ajudando, nos dando essa força, né? Para nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conhecimento, que tenhamos essa esperança. Bem, então era isso que eu tinha para passar nesta manhã. Espero que todos tenham aí compreendido, né, essas lições de hoje. E agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são o passe. Eu convido então os médiuns passistas que estão escalados para hoje